Muito bem, meus queridos alunos, alunas, homens e mulheres prósperos, abundantes, segundo o coração do nosso Pai, segundo os princípios que nós acreditamos do que é prosperidade e do que é riqueza. Bom, hoje, talvez, seja uma das melhores aulas do nosso curso. Não vou dizer que é a melhor aula, porque uma complementa a outra. Mas essa aula de hoje é um dos pilares para iniciarmos o processo das mudanças necessárias para ter uma vida próspera e abundante. Antes de iniciarmos, a pergunta que eu faço é o quanto você está comprometido com a sua mudança, com o futuro dos seus filhos e com o seu futuro, de 0 a 10. Porque se você não está assistindo os filmes, se você não está lendo o livro, amigo, não cumpre tabela, não. De verdade. Se comprometa, tenha autorresponsabilidade. Você está tendo a oportunidade de trazer um processo de mudança para a tua vida, por mais doloroso, por mais difícil que seja. E às vezes você quer seguir grandes gurus e talvez eles não te tragam resultado. De repente, um pequenininho como eu, talvez consiga acessar o teu coração, trazer uma maneira diferente de enxergar as coisas e fazer com que a sua vida realmente seja abundante. Então, fica a dica, tá? Bom, eu quero fazer aqui com você apenas um review, né, de tudo que a gente já tem aprendido, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui, por quê? Porque não vai adiantar você chegar aqui, vamos dizer aí, na sexta, sétima aula, sem olhar as anteriores, não vai fazer sentido. A gente começou com a parábola dos talentos, a gente viu que a gente tem que multiplicar esses talentos, a gente viu que a capacidade pessoal interfere no quanto de talento a gente vai resolver, e por isso que a gente tem que ampliar a nossa capacidade para receber maior quantidade de talentos, por isso que a gente tem que ampliar o nosso leque de conhecimentos. A gente viu, então, a necessidade de fazer gestão do tempo, de investir tempo para aprender, investir financeiramente também para aprender, fazer curso, processo de coach, terapia, tudo que for preciso, desenvolvimento pessoal, faça esse investimento. A gente viu que o servo que tem pouca capacidade recebe pouco talento, e quem não multiplica o talento é tirado e dado para quem multiplica os talentos. A gente já viu tudo isso, certo? A gente viu que muitas vezes nos falta autorresponsabilidade, a gente viu as visões distorcidas sobre finanças, a gente viu como que eu enterro um talento, como que eu faço para não multiplicar um talento, né? Nós vimos lá atrás, e que o tempo é um fator muito importante. A gente viu que o homem deixa uma herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. A gente aprendeu muita coisa sobre a questão da parábola dos talentos. Então, uma das coisas que eu trouxe é que a gente precisa comprar a nossa carta de alforria. E aí nós precisamos fazer o quê? Identificar o nosso estado atual. A gente fez o questionário, eu trouxe para vocês esse ciclo de como fazer para identificar. Eu falei para vocês que a gente tem um drive mental chamado termostato financeiro. Ó, tudo isso está nas aulas anteriores. Tudo que está aqui, a gente viu que ciclo que a gente está. Eu fiz questionamentos para você. Eu te dei uma previsão das 5 fases do ciclo de vida financeiro. E nós falamos sobre cada um deles ainda lá na primeira aula. Olha só, gente, quanta coisa. Então, volta, reassiste a aula. A gente fez onde eu estou e onde eu quero chegar, certo? A gente falou sobre isso também. Eu vou passando aqui, ó, só para ir atualizando. Olha quantas perguntas. Se você não responder essas perguntas, responda porque elas fazem diferença para o que eu vou te trazer hoje, tá? Então a gente viu os ciclos, a gente falou sobre o impacto que a vida financeira traz nas áreas da nossa vida. A gente viu sobre felicidade, o que é ser feliz. A gente viu sobre momentos versus existência. A gente viu também, né, o que é felicidade. Eu passei essas tarefas de casa para você, espero que você já tenha feito. E aí nós começamos a trabalhar metas, questionários sobre metas, falamos sobre os princípios de prosperidade. A gente falou que há uma diferença entre motivos para ser rico e motivos para não ser pobre.
Lembra? A gente fez esse paralelo. A gente viu o primeiro passo para ser rico, qual é? Desejar ser rico. O segundo, sentir-se rico. E o terceiro passo, a gente aprendeu também que existe uma proporção da geração de riqueza. Vou falar já já, vou só rever, porque eu já falei nas aulas anteriores. Aqui a gente vê a importância do quanto o nosso corpo, a nossa comunicação interfere na nossa maneira de pensar. Isso eu vou trazer de um modo mais profundo nessa aula de hoje. A gente viu a importância da alegria, de sorrir. A gente viu também o poder da gratidão, e eu usei mais um princípio bíblico que está ali implícito, né, ali na história dos 10 leprosos. Então, a gente falou sobre gratidão de uma maneira bem profunda. Tenho certeza que a maneira que eu trouxe sobre gratidão aqui para você, a maneira técnica, talvez você nunca tenha ouvido, nunca tenha falado. Ingratidão mais insatisfação mais vitimização igual pobreza. Gratidão mais satisfação mais autorresponsabilidade igual abundância. E aí nós falamos sobre os 7 passos infalíveis, ó, tá tudo nas aulas anteriores, gente, tudo, tá tudo lá. As atividades, faça as atividades, ela muda a nossa maneira de pensar. Se eu não exerço isso, não tem mudança. Não há mudança sem um exercício prático daquilo que eu penso. A gente, então, falou sobre autorresponsabilidade, lá trazendo conceitos do meu grande mestre, amigo, Paulo Vieira. A gente falou também sobre a importância de fazer a neuroassociação, colocar a borracha no braço. Teve um aluno que me mandou a foto com a borracha no braço, fiquei muito feliz, porque se esse aluno, se a vida dele mudar, já vai ter valido a pena eu ter investido esse tempo, meu conhecimento aqui, para ajudar nesse processo de mudança. A gente viu, então, as atividades, definições de riqueza, o que é ser rico, foi a nossa última aula, né? As pessoas prósperas, o que é prosperidade, a necessidade de uma mudança de comportamento. Aqui a gente já começa a trabalhar comportamentos, fazer, multiplicar, usufruir, doar, são passos importantes. A gente viu a proporção da geração de riqueza, né? Pagar a si mesmo, doar, pagar todas as contas, investir para ser rico, poupar para os sonhos e gastar, ou poupar, ou doar, ou queimar, ou fazer o que você quiser, porque já vai ter sobrado. Então, 5% para um, 10% para outro, 60% para outro, 10, 10, e aí sobrou 5%. A gente falou um pouco sobre foco, a gente falou um pouco sobre disciplina, a necessidade de disciplina, tudo isso. Olha só, gente, a quantidade de coisa que tem aqui nas aulas anteriores. Então, se eu fosse você, eu não assistiria essa aula sem antes assistir as anteriores, ok? A gente viu o ciclo do gastador, tá? A gente fez reflexão sobre o quanto as emoções interferem na maneira como gasto o dinheiro. E agora a gente começa a parte profunda. Agora, e eu trago alguns conceitos bíblicos fundamentais para quê? Para mudar as crenças. Porque se eu mudo as crenças, eu mudo a minha vida. Tudo bem até aí? Pegou caneta e papel? Pegou aí a parte que realmente importa para a gente poder fazer? Deixa eu abrir aqui o meu esboço, porque essa aula de hoje vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Bom, a primeira coisa que eu trago é cuidado. Por que cuidado? Vamos lá. A gente já falou sobre autorresponsabilidade, sim ou não? Já. E o que é a autorresponsabilidade? Ela tem a ver com a prosperidade. Tudo. Porque eu entendo que cada um tem a vida que merece. Eu entendo que eu preciso fazer a minha parte do milagre, que Deus faz a dele e eu faço a minha. E agora, eu preciso entender que a falta de autorresponsabilidade nos faz acreditar que a falta de recursos é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, mas Deus quis assim. Cuidado com isso. Cuidado. Será que é a vontade de Deus que eu passe dificuldade, que eu não possa oferecer o melhor para os meus filhos? Que eu não possa oferecer uma boa escola, um bom material, ou um bom dentista, um bom médico para o meu filho? Será? Será que Deus quis assim? Então, cuidado. Cuidado, porque é fácil jogar a minha responsabilidade de não conseguir fazer gestão, de deixar de ser gastador, deixar de ser pródigo, né? Será que eu não estou jogando a minha autorresponsabilidade para Deus, para dizer, não, mas Deus quis assim. E aí é fácil, né? Não, Deus quis assim, então eu não economizei, eu não aprendi, eu não fiz o curso, eu não fiz as tarefas, eu não fiz a atividade. Então Deus quer assim, então eu vou continuar vivendo assim. Cuidado com isso. A segunda coisa é, se convencer de que não ter recursos financeiros, pobreza,
É algo espiritual, é uma provação que a gente está passando. E isso também pode, não é uma regra, pode ser um conformismo. É aquela coisa também de falta de autorresponsabilidade para mudar. Não, então eu vou me conformar em viver onde eu estou, porque daí eu não preciso ter a responsabilidade de entrar no processo de mudança. Eu não preciso investir, eu não preciso comprar livro, eu não preciso ler, eu não preciso fazer curso, eu não preciso treinar, eu não preciso dizer não para a bolsa da Arezzo, eu não preciso dizer não para a pizza do final de semana, eu não preciso dizer não para um prazer imediato. Aí fica tudo bem, está tudo tranquilo. Eu já tive nesse estágio e foi difícil sair de lá. E ainda estou na jornada, não que eu já tenha chegado. Tá? Sou bem sincero e não tenho orgulho e vaidade nenhuma para dizer que eu ainda estou na jornada. Bom, o que a gente traz aqui então, meus queridos alunos? Os melhores do mundo. Lá em Números, tem uma passagem muito interessante, Números 13, né? Moisés, ele pede para 12 espias irem espiar a terra prometida. A famosa terra que ia manar leite e mel. Mas, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ó, mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. O que a gente entende nessa passagem? O que isso tem a ver com prosperidade e com o curso de educação financeira com princípios bíblicos? Aqui eu quero extrair uma história bíblica e trazer conceitos bíblicos para começar o processo de mudança, de reprogramação de crenças. Como assim, Charles? Primeiro, a gente tem que entender a visão que essas pessoas tinham da terra que eles tinham que conquistar. Olha só, o povo que está lá é forte demais para nós. Se são fortes demais para nós, quer dizer que nós somos pequenos, que nós somos fracos. Mas a visão deles a respeito de quem eles eram, a falta de autoconhecimento, a falta de fé, a falta de disciplina, a falta de ouvir a voz de Deus dos conselheiros de Israel, era tão deturpada ao ponto deles acharem que eles eram como gafanhotos aos seus olhos. Olha só. Talvez você tenha essa síndrome da visão do gafanhoto. Por quê? Acha que é pequeno demais para conseguir. Acha que ser próspero, rico e abundante não é para você. Acha que você não vai conseguir deixar de gastar. Acha que você não vai conseguir fazer o levantamento do seu patrimônio, de fazer planilha, de juntar as finanças com o esposo, com a esposa, de se organizar. Acha que não é capaz de ter um negócio próprio. Acha que é difícil, então vou ficar dependendo dos outros. E por aí vai. Começamos a aula. Agora, o que a Bíblia nos traz? Esse é o princípio bíblico. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Em outras palavras, assim como tu pensas, assim tu és. Se você se vê como gafanhoto, você sempre vai ser gafanhoto. Se você se enxerga como pobre, você sempre vai ser pobre. Pobre no sentido literal da palavra, de não ter recurso suficiente para ter uma vida abundante. Pobreza não é só falta de dinheiro, também é uma pobreza mental. Então, assim como tu pensas, assim tu és. Esses homens estavam com o pensamento de que tudo era maior que eles, de que havia gigantes na terra e que eles eram como gafanhotos. Pensa comigo, tá? Vamos lá. Agora, se a própria Bíblia diz, se assim como eu penso, assim eu sou, como o homem imagina em sua alma, assim ele é, então eu tenho que começar a imaginar que eu sou próspero, para mim ser próspero. Eu tenho que começar a me sentir rico, lembra? Está aqui, é um princípio bíblico. Eu tenho que começar a visualizar essa riqueza para mim poder ser próspero. Então, entenda qual a primeira coisa que nós aprendemos como princípio para virar a chave. Você foi criado por Deus e Deus não erra. Você não é gafanhoto, você não é fraco, você não nasceu para ser pobre no sentido literal da palavra. E não estou falando que você também vai ser milionário como
como o Bill Gates, como não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Deus não erra. Deus não errou quando te fez. Agora, o que aconteceu ao longo da sua vida pode ter distorcido a sua autoimagem. E por isso a importância de autoconhecimento. Por isso a importância do processo terapêutico. Por isso a importância de coaching. Por isso a importância de terapia. Por isso a importância de descobrir quem eu sou e entender aonde é que eu tenho distorcido a minha visão sobre quem eu sou. E isso, infelizmente, sozinho é mais difícil de se encontrar e talvez eu nem encontre. A segunda coisa é que você tem que entender, cada pessoa é diferente e terá resultados diferentes, ou terão resultados diferentes. Por que isso, Charles? Porque se você não adianta querer ter um resultado igual ao meu, você não vai ter, e não adianta eu querer ter um resultado igual ao seu, você não vai ter. Não adianta eu querer ter o mesmo resultado de coaches famosos, de milionários, não vai ter, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua própria missão, tem o seu próprio caminho a trilhar, tem a sua própria capa que tem que abrir mão, né? No caso lá do cego Bartimeu era a capa, no caso do jovem rico eram os bens, era o patrimônio que ele tinha, que ele precisava abrir mão para seguir Jesus. Cada um vai ter as suas próprias renúncias, cada um, mas não existe prosperidade sem renúncia, assim como não existe salvação sem renúncia. Eu preciso de renúncias. Renunciar às vezes à televisão, renunciar às vezes à preguiça, renunciar às vezes ao medo, à insegurança, à mesquinhez e por aí vai. Não olhe para o lado. Os homens lá, eles estavam com uma visão de gafanhoto, achando que Deus tinha errado ao criar eles, sim ou não? Tinha. Não olhe para o tamanho dos gigantes. Para de ficar se comparando aos gigantes. Para de se achar pequeno diante de outras pessoas. Você tem talentos e habilidades únicas e específicas que vão ajudar a alavancar recursos financeiros para você chegar onde você quer. Deus te deu talentos e habilidades que você pode utilizar para ganhar recursos, para ganhar dinheiro. Ponto. Não se compare com outras pessoas. Para com isso. E a maior dor no dia de hoje, o que é? É rede social, é internet, é Instagram, é Facebook, é onde você fica comparando, olhando a vida de todo mundo e deixa de olhar a sua. Esse é um dos maiores riscos hoje, já comprovado pela ciência, muitos adolescentes se comparando, se achando feio porque vê a outra bonita, e por aí vai. O quarto item que a gente já começa a aprender aqui, pare de pensar que as pessoas pensam que você é um gafanhoto. É o vitimismo, o coitadismo. Ah, mas as pessoas não me veem assim, não interessa como elas te veem. O importante é como Deus te vê e como você se vê. A maneira como você se vê é a maneira que você vai irradiar isso para outras pessoas. E se elas quiserem te ver de uma maneira distorcida, não tem a ver com você, tem a ver com elas. Então, guarda esses princípios, guarda esses princípios. E aí vem, olha, o que a gente aprende então com todo esse contexto bíblico? Que Deus ele é provedor. Antes de espiar a terra, o que Deus fez? Tirou o povo do Egito. Os hebreus ficaram escravizados num processo de serventia 400 anos. Qual era a mentalidade deles, gente? Nasceram como escravo, cresceram como escravo, casaram-se como escravos, tiveram filhos como escravos. Os filhos nasceram como escravos. A mentalidade deles era de escravos. E ninguém fazia questão de comprar carta de alforria. Talvez essa seja a tua realidade. Talvez essa seja a minha realidade. De nascer uma mentalidade, um dia um dos meus familiares disse para mim, Charles, mas por que você é autônomo? Por que você não trabalha de carteira assinada? E eu disse, não nasci para trabalhar de carteira assinada. Não tenho essa mentalidade, não consigo trabalhar de carteira assinada. Eu sempre, desde os 9 anos, trabalhei no meu próprio negócio. Então, os hebreus, eles deixam de ser escravos e agora eles precisam de ter uma mentalidade de que eles teriam uma provisão durante toda a sua jornada. Até eles chegarem à terra que emana leite e mel, eles precisavam sair da mentalidade de depender ali do seu senhor, da escravidão, né? Um ciclo de pobreza, um ciclo de miséria, um ciclo de dor, para começar a pensar todos os dias eu vou ter alguém que vai me dar a provisão. Eu só preciso sair e colher o maná.
E Deus enviava o maná todo dia de manhã. Mas qual que era a diferença, né? Guarda isso. A diferença é que eles não poderiam guardar o maná. O maná tinha que ser colhido só para o dia. Se guardasse de um dia para o outro, ele estragava, porque Deus estava dizendo, ó, diariamente eu vou te dar a provisão, não vai te faltar nada. Se você quiser só ter o básico, não vai te faltar. Por isso que o Salmo 23 fala de provisão e não de prosperidade e não de riqueza. Porque, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí, nos versículos seguintes, é que começa a vir uma visão próspera. Deitar-me fazem verdes pastos. Ó, verdes pastos, já está falando de prosperidade. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, emoções positivas. O conceito de felicidade aí entra no nível de prosperidade. Aqui, os hebreus tinham a mentalidade de escravos. Eles precisavam aprender que Deus ia suprir todas as necessidades deles, que eles não precisavam mais do Egito, que eles não precisavam mais voltar ao Egito para ter as coisas. Eles precisavam se libertar daquele mundo em que eles viveram durante 400 anos. Portanto, meus queridos alunos, chegou um momento em que o maná acabou. E agora? Em Josué 5,12, olha que bonito, diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Olha só, eles chegam na terra prometida, eles espiaram a terra, só dois tiveram uma visão perfeita do que era Josué e Caleb. Todos os outros se viam como gafanhotos, Josué e Caleb não. Tanto é que os únicos que conquistaram a terra, que pisaram na terra que espiaram, foi Josué e Caleb, porque tiveram uma visão abundante, uma visão real de que eles eram em Deus, que em Deus eles poderiam fazer qualquer proeza, qualquer maravilha, qualquer coisa. Entenda isso. Entenda isso, por favor, entenda isso. Olha só. Eles conquistam essa terra, que eram gigantes. Deus estava ali com eles. Deus estava ali com eles. E quando eles entram na terra, o maná acaba. Depois que eles comeram do fruto da terra, acabou o maná. Mas agora entra o processo. E é aqui que eu quero te trazer. Porque talvez você tenha vivido só do maná e Deus quer te levar a uma terra onde mana leite e mel. E olha que legal. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizeres. Essa era a aliança que Deus tinha falado com eles antes deles entrarem na terra prometida. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, Deus faz uma aliança com o povo, que faz comigo e com você. Essa palavra também é para mim e para você, por mais que a gente não seja judeu. Se você guardar a palavra da aliança de Deus para você, você vai prosperar em tudo que você fizer. Aqui fala de prosperidade. E aí continua, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Ó, obra das tuas mãos. Prosperar de braço cruzado, não. Tem que trabalhar. Tem que ter trabalho duro, sim. Porque se não tem trabalho das mãos, não tem prosperidade. Deus vai fazer prosperar o teu filho no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Uma aliança que vai passando de geração em geração. E olha que lindo, porque este mandamento que hoje te ordeno, ele não está ficando escondido. Escute, eu estou te mostrando o caminho aí, meu amigo, meu aluno, minha aluna, eu estou te mostrando o caminho para você prosperar. Agora a escolha vai ser sua. E tão pouco está longe de ti. Então não veja a riqueza como algo distante. Não veja ter uma liberdade financeira como algo inatingível. Não. Deus está te dizendo para você e para mim. Ele está dizendo, olha, não está longe de você, não está mais escondido esse caminho, esse princípio. Eu estou usando um cara comum chamado Charles para te abrir os olhos e dizer, ó, vai, porque não está longe de ti, não está escondido. Você pode prosperar.
Mas, vamos voltar aqui nos princípios. Não posso me ver como gafanhoto. Eu tenho que entender que eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus não erra. Que cada pessoa diferente vai ter resultado diferente, que eu não posso ficar me comparando com as pessoas. E que eu tenho que parar de pensar o que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu tenho que deixar a minha mente de que Deus é só o meu provedor. Ele é muito mais do que o provedor. Ele é o teu gerador de riqueza. Ele quer te entregar o ouro e a prata que ele possui. Ele quer compartilhar com você. Agora, eu preciso então mudar a minha mentalidade. E para isso eu estou aqui. Eu preciso mudar a minha mentalidade sobre, primeiro, quem eu sou em Deus. Sou filho. Você se vê como filho de Deus? Você se vê como alguém que pode alcançar os pontos mais altos, que tem a chave da despensa do Papai Celestial. Você se vê assim, com verdade e com sinceridade. Somos a imagem e semelhança. E se ele é rico, dono do ouro e da prata, nós somos o quê? Está fazendo sentido para você? Você está entendendo? Aqui eu estou falando de mudança de mentalidade, é uma crença sobre quem eu sou. E de nada adianta você saber sobre bolsa de valores, de nada adianta eu te ensinar a investir, a ensinar a dividir o dinheiro, se você não saber quem você é. E você é a imagem e semelhança de Deus. Você é abundante como Ele. E entrando na reta final da nossa aula, olha só que interessante. Vem Jesus, então, e lá no livro de Apocalipse ele diz assim, olha, eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Ou seja, você tem que ter recurso para comprar o ouro provado no fogo. Eu não vou te dar esse ouro, você vai ter que comprar. Tem esforço, tem pagamento, o trabalho é duro. Para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez, a falta, a escassez. E que unja os teus olhos com o colírio para que vejas autoconhecimento, enxergar o que ninguém está enxergando, olhar o que ninguém consegue olhar, ter uma visão perfeita sobre si não distorcida. O colírio limpa os nossos olhos para enxergar quem nós somos. O colírio limpa a nossa alma para enxergar as emoções que estão nos impedindo de alcançar aquilo que Deus criou para mim e para você. Tudo bem? Estão comigo até aí? Então, o que eu quero trazer para você, olha só, esquece visão de gafanhoto. Esquece, você não é gafanhoto. Deus muda a nossa mentalidade. Talvez a gente tenha vivido só do maná e Deus quer nos dar muito mais. Então, por isso que ele está pingando colírio aí no seu olho, para te abrir os olhos. Quando eu entro na terra prometida, entenda, eu tenho que começar a plantar, a trabalhar. Por quê? Só dízimo e oferta não resolve. E aí de vocês ficar bravo comigo. Calma, deixa eu terminar aqui as minhas palavras. Por quê? Ofertar é uma bênção espiritual. Dizimar é um princípio espiritual. Guarda comigo. Eu sou ofertante, eu sou dizimista. A igreja que não acredita no dízimo. Tudo bem, respeito. Eu acredito no dízimo. Uma 10ª parte eu faço a doação lá para a igreja. É a minha obrigação, é o meu voto com Deus. Isso é uma percepção minha. Tá? Então, a oferta e o dízimo são coisas conectadas ao reino espiritual. Tá? E a gente precisa mudar a nossa percepção conforme isso. Por quê? Quando o colírio começa a ser pingado nos nossos olhos, quando a gente começa a se capacitar para receber a maior quantidade de talentos possíveis, quando a gente começa a comprar o ouro refinado, que é pagar o preço para ser rico, presta atenção. Eu começo a aprender que só dízimo e oferta não resolve. Vai me assegurar uma bênção espiritual, mas se eu quero uma bênção terrena, eu tenho que aprender a investir, a empreender, a fazer a gestão do meu tempo e a gestão do recurso. Olha só, ofertar igual uma bênção espiritual. Está aí na tela. Se eu oferto, tenho uma bênção espiritual e invisto, faço investimento, ações imobiliárias, uma empresa, um negócio, uma franquia, que seja, eu vou multiplicar. Aí vem a multiplicação. Por quê? Porque a oferta espiritual multiplicará o meu investimento material. E aí os dois, florescem. Vou repetir.
oferta material, dízimo, bênção espiritual, rega os meus investimentos. Rega, molha, encharca, aduba o meu investimento material. Aí eu te pergunto, o indivíduo, o abençoado, se você não tem investimentos materiais, 0 vezes 0 é quanto? É 0. Se o menino não trouxesse um peixe e colocasse nas mãos de Jesus, ninguém ia comer pão e nem peixe. Não tem multiplicação. Agora, na minha mão pode ser só 5 pães e 2 peixes. Mas na mão de Jesus, o investimento, com a bênção espiritual, ele se multiplica. Eu faço uma conexão entre as duas coisas. E aí que está o importante. Primeiro, a bênção espiritual. Ela deve ser mais importante que a material. Por isso que busco o primeiro reino. E as demais coisas me serão acrescentadas. Mas tem que ter as demais coisas. Só dízimo e oferta não resolve se você não investir. Se eu colher todas as sementes e comer todas as sementes e não replantar, não tem multiplicação. Eu tenho que colher as sementes, separar as sementes, gerar recurso com ela e replantar as sementes. Plantar de novo. Então, ó, vamos lá, 1 grão de milho vai dar um pezinho, que vamos dizer que ele dê 4 espigas de milho. Eu não sei quantas espigas de milho, mas vamos dizer que dê 2. Quantos outros grãozinhos tem em uma espiga de milho? De uma única semente, nasceu lá 2 espigas de milho, e dentro das espigas de milho tem várias, centenas de outras sementes. Se eu pego uma semente e consumo, milho e consumo, e pego todas as outras sementinhas do outro milho e replanto, olha quantas centenas de milhares de outros milhos vão vir. Esse é o princípio. Acorda aí, meu. Aí você vai ficar perdendo tempo com o celular, você vai ficar perdendo tempo com a internet, você vai ficar perdendo tempo com o TikTok, com o Instagram, e Deus ali falando com você, amigo, você não é capaz de ler um livro? Você não é capaz de assistir um filme? Você não é capaz de parar a sua vida para pensar no futuro dos seus filhos? Para, no caso de você morrer, você conseguir deixar uma herança para sua esposa e seus filhos, para eles não ficar loucos, e agora, o que vai ser da minha vida? Quem vai pagar o aluguel, o financiamento do carro, o financiamento do apartamento? Para! Estou te dando o caminho. Então, a bênção espiritual, ela multiplica a bênção material. Por isso que primeiro eu busco o reino e as demais coisas me são acrescentadas. Olha, só essa aula já valeria todo o pouco investimento que você fez. Você plantou uma semente. Olha quantas espigas de milho eu estou te dando agora. Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Então, ó, pegando esse exemplo lá dos espias da terra, Josué e Caleb não tiveram a mesma percepção que as pessoas, que eles eram como gafanhotos, não teve vitimismo, não teve medo, né? Não se viram pequenos. Ah, se tem gigante, não é que tem gigante, vamos derrubar, vamos fazer a coisa acontecer. O que eu tenho que fazer então? Entramos na terra, não tem mais maná. Você está começando a sair lá do Egito, talvez você já tenha saído do Egito, talvez você está na jornada do deserto, recebendo maná ali todo mês, tal, mas não tem aquela plantação, não tem aquela liberdade financeira. Talvez essa seja a sua realidade. Comece a espiar a terra. Como que eu espio a terra? Fazendo projeto, pensando no meu futuro, é aqui, é ali, essa é a casa dos meus sonhos, esse é o apartamento dos meus sonhos. Vai lá no prédio que você quer morar, vai numa casa mais ou menos próximo daqui que você quer comprar, vai lá na concessionária do carro que você quer comprar para você, entra dentro dele, sente o cheiro, espia a terra. Eu preciso depois ter conhecimento de como arar a terra. Em Manaus, tinha uma terra que ninguém queria comprar. Vieram os japoneses porque falavam que a terra não dava fruto, era arenosa, era pedregosa, não dava frutos. Veio um grupo de japoneses e falaram: a gente compra essa terra. Venderam a terra para os japoneses a preço de banana. Os japoneses conheceram a terra. O que eles fizeram? Trabalharam a terra, que é o nosso item aqui, ó. Araram a terra,
beneficiaram a terra, colocaram o adubo, colocaram os elementos que a terra precisava para produzir, semearam a terra e a terra que era infrutífera começou a se tornar frutífera. Então, esse é o nosso processo, é o mesmo, estou sendo como exemplo aqui. Então, a fase da oferta dos dízimos, talvez você está aí no deserto, passando por ele, comendo do maná todo dia, não falta, você consegue comer uma pizza no final de semana, mas você não tem 10 mil de dinheiro guardado, vamos colocar assim, de investimento, de retorno, de dividendos. Espie a terra, conheça a terra, conheça o que é ser rico, aprenda sobre o que é ser rico, que é gestão de tempo, gestão de recursos. Comece a trabalhar, trabalhe. Quanto tempo vocês acham que eu gasto para preparar uma aula como essa? Eu pesquiso bastante, eu olho, eu trabalho, às vezes meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, e eu estou assistindo documentário sobre o Antigo Egito, sobre o Antigo Israel, sobre a Bíblia, para entender, para ali ter um insight, trabalhando. Depois eu começo a plantar a semente. Eu planto. Essa semana mesmo comprei mais dividendos para os meus filhos. Então, meu filho já tem a carteirinha dele de dividendos. Já vai começar a receber o dinheirinho dele mensal e reinvestir. Quando ele chegar na minha idade, ele já vai ter entendido esse processo. Então, começa a semear. Eu começo a colher, eu jogo lá na matriz da geração de riqueza, um tanto para isso, um tanto para aquilo, outro tanto eu replanto, eu reinvisto. Percebem? E aí eu começo a colher, e eu refaço o processo, espio de novo, vejo o que posso melhorar, vejo que livro eu posso ler novamente, ou que curso que eu posso refazer, eu conheço, e aí eu ponho na prática, eu trabalho, eu semeio. Isso vira um ciclo virtuoso de bênção sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Bom, meu filho, se você aceitar as palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, e gritar bem alto, tem que ter uma sede, um desejo, uma busca, se procurar sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, só então, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aí é a chave. Estou te dando a chave. O que você vai fazer com ela é responsabilidade sua. A minha parte eu estou fazendo. Talvez eu estou te entregando mais do que você acha que ia receber, mas porque você merece. Porque eu acredito que você vai pegar essa semente que eu estou lançando na tua vida, vai pegar essa semente e vai voltar nesse ciclo aqui, ó. Cadê? Vai entrar nesse ciclo. Espie a terra, conheça a terra, trabalhe a terra, semeie na terra, colhe os frutos e refaça o processo. Agora, cancele essa história que você é pequenininho. Ah, Charles, eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou comprar ações? Tem jeito? Tem jeito, sim. Tudo é possível àquele que crê. Você só precisa entender que você foi criado à mais semelhança de Deus. Deus te deu talentos únicos que não deu para mim. Deus não erra. Quando ele te fez, Deus não errou. Cada pessoa é diferente, traz resultados diferentes. Não olhe para o lado. Cada recurso que chega na sua mão, você tem que multiplicar. Ok? Bom, junto com o e-mail que você está recebendo dessa aula, tem a tarefa, as atividades. E eu espero que você faça. Forte abraço. Deus te abençoe. Plante. Esqueça a visão de gafanhoto. Você não é gafanhoto. E eu tenho certeza, Deus é contigo. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, oferta é uma semente no reino espiritual. É uma recompensa de bênção espiritual. Mas você tem que fazer investimento material. Tem que colocar o pão e o peixe na mão de Jesus para ele poder multiplicar. Um forte abraço. Deus te abençoe. Te espero na próxima aula.